Fala galerinha do oitavo ano, você que não é do oitavo ano, mas está aqui para esta videoaula, seja muito bem-vindo. Sem mais delongas, vamos a ela. A unificação dos Estados Europeus. Pessoal, ao falar da unificação dos Estados Europeus, nós estamos falando especificamente de dois estados. São eles, o Estado italiano e o Estado alemão. E aqui a gente já está falando, né, vendo um pouquinho da unificação italiana. E o que que acontece? Por que esses estados vão se unificar? Eles eram reinos independentes, né, que estavam organizados nesses territórios, e devido à industrialização ocorrida nesse período do século XIX na Europa, a burguesia desta região vai querer unificar esses reinos para se tornar numa nação e aí sim desenvolver a industrialização, desenvolver o capital nacional, para que se tornasse também uma potência industrial ali na Europa e se unisse a Inglaterra, a França, a Bélgica, que já despontavam no continente europeu. Então, essa unificação italiana ela ocorre ali na segunda metade do século XIX, pessoal, e ocorre depois das revoluções liberais de 1848, as revoluções liberais que consolidaram o liberalismo nesses estados europeus. Então, o rei de Piemonte Sardenha, o Vítor Emanuel II, ele vai se aliar primeiramente ao rei da França, né, o Napoleão III, que era sobrinho do Napoleão, que a gente viu, né, da era napoleônica, para derrotar o Império Austro-Húngaro no norte da Itália, no território do norte italiano. Ali, por quê? Esse reino de Piemonte e Sardenha, ele ficava no norte do atual território da Itália. Então, ali muitos daqueles territórios, eles pertenciam ao Império Austro-Húngaro, mas tinha algumas características ali em comum com a Itália. A língua, os costumes eram costumes italianos. E o que vai acontecer? Vítor Emanuel II vai lutar contra o Império Austro-Húngaro para recuperar esse território e assim começar a formar essa nação italiana. E não só contra o Império Austro-Húngaro, Vítor Emanuel II vai lutar, mas ele vai lutar também contra a Igreja Católica, pessoal, porque ali no centro da Itália, do território italiano, muitos reinos pertenciam, eram estados da Igreja Católica, eram estados católicos. E aí, Vitor Emanuel II ele vai lutar contra os soldados da igreja e vai derrotar, né, a igreja e vai conquistar o reino lombardo veneziano. E ele conta com a ajuda de quem? De Giuseppe Garibaldi nesse período. Por quê? O Giuseppe Garibaldi, que ele havia, né, lutado aqui na Revolução Farroupilha no Brasil durante o período regencial, ele vai vir pelo sul da Itália também, ele vai conquistar a Sicília, né, o território da Sicília, e vai vir conquistando os territórios do sul da Itália. Ele se encontra no centro, ali em Roma, com Vítor Emanuel II. E aí, Giuseppe Garibaldi e Vítor Emanuel II vão derrotar a igreja que ficava em Roma, né, os soldados da igreja que ficavam em Roma. E a unificação italiana ela termina em 1870 com a conquista de Roma e assim a consolidação do território italiano. No entanto, o Papa ele não vai reconhecer a Itália como um estado unificado e não vai reconhecer Roma como capital da Itália, assim criando o que? A chamada questão romana, pessoal. Então essa questão romana é o que? A Igreja Católica ela não vai reconhecer a Itália como um estado unificado e nem Roma como capital da Itália, porque eles vão considerar Roma a cidade do Papa, Roma a cidade da Igreja Católica. E por isso o Papa desse período, né, que é o Pio XI, ele não vai reconhecer a igreja não vai reconhecer a Itália como território unificado e Roma, mais uma vez falando, como capital da Itália. Somente o Papa Pio XII, então Pio XI não reconhece, mas Pio XII, em 1929, é que vai reconhecer a Itália, aí sim, como território unificado, Roma como capital da Itália, através da assinatura do Tratado de Latrão. Grave esse nome, não é ladrão, não, é Latrão. Trão, T-R-A-O.
latrão. Então, eles vão reconhecer a Itália como Estado unificado, Roma como capital da Itália, e em troca, o Estado italiano nesse período, que era o governo fascista de Mussolini, ele vai oferecer para a Igreja Católica uma pequena terra ali em Roma, onde fica, né, a Basílica de São Pedro. Ele vai oferecer como Estado italiano, que é o Estado do Vaticano, ou seja, um Estado, um país é criado dentro da Itália, que é o Vaticano. O Vaticano, esse Estado da Igreja, é criado dentro da Itália, um país criado dentro da Itália, para que assim a Igreja pudesse reconhecer Roma como capital italiana e a Itália como Estado unificado. Aí, pessoal, nós temos uma foto do Giuseppe Garibaldi, ele está do lado da Anita Garibaldi, e ele foi um dos responsáveis, né, junto com Vítor Emanuel II, por essa unificação italiana. E aí, para vocês entenderem melhor, tem um mapa da Itália, né, da unificação italiana. Aí aquela parte do norte ali, pessoal, é o reino, né, de Piemonte e Sardenha, e que ele vai conquistar, né, o Vítor Emanuel II, ele vai conquistar aqueles territórios do Império Austro-Húngaro, né, que está ali em azul e verde água. E aí vocês acompanham a seta vermelha, que é o Vítor Emanuel II indo conquistar os estados da Igreja, né, os estados católicos. E a seta em verde escuro no sul é o Giuseppe Garibaldi saindo da Sicília e indo também se encontrar com o Vítor Emanuel II para terminar a unificação italiana. Olha só como é interessante esse processo de unificação ali da Itália, que foi finalizado em 1870, ok? Aí da Itália a gente vai falar da unificação da Alemanha, né, pessoal? A unificação alemã. Por quê? A Alemanha, ela foi um território dividido, pessoal, em vários estados, mas grande parte do território ficava localizado num país, né, chamado Prússia, nesse período. E a Prússia, para se tornar Alemanha, ela precisava conquistar parte do seu território do Império Austro-Húngaro, ok? Do Império Austro-Húngaro. E isso daí só foi acontecer em 1861, quando o imperador o Guilherme I ele assumiu o poder e nomeou, né, como primeiro-ministro Otto von Bismarck. E esse homem foi crucial, importantíssimo para a unificação alemã, porque é ele que vai ser responsável pelas batalhas, pelas guerras da unificação alemã. E o Otto von Bismarck vai ter uma frase muito famosa. Bismarck vai dizer o seguinte, que a unificação da Alemanha seria feita a ferro e sangue. E o que significa? Ferro da indústria, que iria se consolidar na Alemanha, e o sangue da batalha, né? O sangue da batalha para unificar esses estados. E a finalização da unificação alemã, pessoal, ela ocorre em 1871, quando o exército alemão, né, de Bismarck, ele vai derrotar o exército francês na Batalha de Sedan. E aí, quando um exército perdia a batalha para o outro nesse período, a gente já viu isso. As pessoas, né, o exército perdedor, ele tinha que doar territórios para o vencedor. E também tinha que pagar uma indenização. E no caso da França, eles tiveram que doar o território da Alsácia e Lorena, que era um território rico em carvão, pessoal. E lembrando, carvão é matéria-prima essencial para a indústria, né? As matérias-primas essenciais para a industrialização é o quê? É o carvão e também o ferro. Então, através desse carvão da Alsácia e Lorena, a Alemanha, né, o Estado alemão, teria combustível para abastecer as suas indústrias. E através da indenização milionária que a França paga para a Alemanha consegue, assim, capital para começar a sua industrialização. Isso daí vai causar um sentimento de raiva, um sentimento de revanche nos franceses, que vão guardar essa mágoa dessa derrota da Batalha de Sedan, pessoal. Por quê? Com a perda desse território da Alsácia e da Lorena, a França fica sem suas principais reservas de carvão nesse período. Então os franceses eles vão começar a morrer de frio.
porque não tem carvão para aquecer as lareiras das casas. E além de frio, os franceses vão começar a passar fome, porque o pagamento dessa dívida para a Alemanha vai fazer com que os franceses contraiam uma crise financeira que não vai ser solucionada tão fácil assim. Então, dentro dessa crise financeira, os franceses vão começar a passar fome. Então, as pessoas vão começar a morrer de frio e de fome dentro da França. Aí, pessoal, está uma imagem de Otto von Bismarck, desse primeiro-ministro alemão que falou que iria fazer a unificação alemã a ferro e a sangue. E ele conseguiu. Em 1871, a Alemanha se torna um estado unificado. E ele continua sendo o primeiro-ministro alemão por muito tempo e vai participar desse governo alemão. E aí, pessoal, podemos falar um pouquinho da França. O que acontece com a França? A França, a gente falou, vai ficar com esse sentimento de revanche, né? Querendo descontar essa derrota para a Alemanha. E dentro da França, os franceses estão morrendo de frio e de fome. E aí abriu brecha para que o liberalismo da França, esse capitalismo, liberalismo da França fosse atingido, que as ideias de John Locke, de Rousseau, do Adam Smith fossem atingidas na França através de uma alternativa a elas, ao liberalismo, ao capitalismo. Que alternativa seria essa? Seria o socialismo, comunismo. Já vou explicar eles rapidinho para vocês. Mas isso aconteceu na França, ali na cidade de Paris. Então, durante esse período, após a derrota para a Alemanha, na França, em Paris, vai se instalar um novo governo chamado Comuna de Paris. E o que é a Comuna de Paris? A Comuna de Paris vai ser um governo criado pelos revolucionários parisienses, os socialistas, os anarquistas, os republicanos radicais, que eles vão começar a distribuir, pessoal, comida para o povo de maneira igual, vão tratar de maneira igual também homens e mulheres, acabar com a pena de morte, separar, né, o poder do Estado do poder da igreja, vão legalizar os sindicatos, vão oferecer educação pública para o povo, ou seja, vai ser um governo voltado para o povo, para ajudar o povo, beneficiar o povo e equalizar, ou seja, equiparar as condições de vida dos mais pobres com os mais ricos, para que fosse o quê? Condições de vida equilibrada. No entanto, a Comuna de Paris foi um governo que durou muito pouco tempo, durou apenas 2 meses ali em Paris, porque a burguesia que se encontrava em Versalhes, né, o governo burguês liberal que se encontrava em Versalhes, enviou tropas bem preparadas, com um armamento bem superior ao dos parisienses, e reprimiu esse movimento. E durante essa repressão, eles mataram milhares de pessoas, entre mulheres, crianças, idosos, né, e vários homens, e assassinaram também os líderes da Comuna de Paris, assim encerrando essa experiência socialista na França. Aí, pessoal, uma foto da resistência parisiense contra a burguesia, né, de Versalhes. Aí vocês podem observar que a trincheira deles é feita de pedra, eles obtêm alguns canhões que eles conseguem desses burgueses, mas o armamento deles era precário, a força militar deles era fraca se comparado ao exército burguês. Por isso eles foram derrotados facilmente. E agora sim, pessoal, podemos falar de sistemas alternativos ao liberalismo, ao capitalismo, que são quais? O socialismo, né, barra comunismo, e o anarquismo. Então, vamos começar pelo socialismo. O socialismo, ele é um governo, pessoal, que ele foi criado, né, o socialismo científico. Ele foi um governo criado por 2 camaradas chamados Marx e Engels. Aí está uma foto, né, do Marx e Engels juntos. E o que defende o socialismo? O socialismo, pessoal, defende a distribuição de riquezas entre as pessoas. Eles não defendem que vai existir classes sociais. Na verdade, os operários, eles vão assumir o governo. No caso do governo socialista, são os operários, o povo que assume o governo, e aí eles vão formar um estado equilibrado, em que as pessoas elas vão ganhar pelo que elas trabalham, em que todas as pessoas terão terra para
plantar, cultivar, e todas as pessoas teriam uma moradia, né? Ninguém iria ser morador de rua. Ou seja, a riqueza seria distribuída de maneira igual. E até as pessoas se acostumarem com esse sistema, existiria um Estado governando essas pessoas. Quando as pessoas se acostumassem com a distribuição, em distribuir suas riquezas, em não querer obter lucros, né, em não ter ganância, em querer ter muito e deixar o seu próximo com pouco, aí sim o socialismo não iria deixar de existir, iria deixar de existir um governo com o Estado e se passaria ao comunismo. O que seria o comunismo? Seria a mesma lógica de distribuição de riquezas, de igualdade, só que não existiria uma pessoa, um líder, um Estado governando. As pessoas estariam livres para se autogovernarem. E o anarquismo ele já é um pouco diferente do socialismo pelo seguinte, que ele não passa por esse processo. O anarquismo ele defende que as pessoas, né, os revolucionários, eles têm que sair rapidamente do capitalismo para um estado, para um sistema de governo, né, um sistema social sem um governo direto, sem instituições. O que o anarquismo defende? Que o último burguês tem que ser enforcado com as vísceras, ou seja, com as tripas do último padre. Então eles não defendem nenhum tipo de instituição. Eles querem, na verdade, um sistema de vida sem instituição alguma mandando neles. E que haja distribuição das riquezas, que haja não só a distribuição das riquezas, mas que haja essa igualdade entre as pessoas, mas aí seria radical, seria do capitalismo para o anarquismo. E quem defende essa teoria anarquista é esse camarada aí, chamado Bakunin. Então, Bakunin defende o anarquismo, essa sociedade radical, que sairia do capitalismo para o anarquismo, sem passar, né, por um processo de transição, como é no caso do comunismo, que tem o socialismo ali, que é o processo de transição. Não, seria direto, sem as instituições. Então, pessoal, é isso que nós temos a falar hoje. Espero que vocês se lembrem, né, que quando a gente fala de unificação de Estados europeus no século XIX, a gente está falando de Itália e de Alemanha. Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.